E aí, galerinha positiva da Proton, tudo tranquilo por aí? Pessoal, hoje a gente está aqui com um convidado mais do que ilustre, né? Um cara que eu acho que talvez ele não saiba, aliás, ele já sabe porque eu já contei para ele, mas por muitos anos ele não soube que ele realmente foi uma das minhas inspirações, né, em sala de aula, por conta até da idade, né, que ele tinha quando ele me dava aula também. Era muito jovem também, então eu tinha um espelho muito grande nele e no professor Sérgio, né, lá na ETEC, na época que eu estudei na ETEC. E é um prazer, cara, entrevistar esse cara, né? E uma coisa que talvez, isso eu tenho certeza que ele não sabe, é que sabe quando você tem aquela uma admiração tão grande pela pessoa que você fica até um pouco tímido, né? E eu já tive bastante isso já. Então, cara, muito obrigado mesmo pela presença, muito obrigado pela contribuição. Está sendo de grande ajuda aí. Aliás, você já vem me ajudando há algum tempo, já sempre com informações claríssimas, né? Ajudas extraordinárias. Então, muito obrigado, Maicon. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o canal, esse projeto maravilhoso. Eu que agradeço e me sinto honrado de participar aí com vocês no canal. Já estávamos pretendendo fazer esse bate-papo, né, Lucas, há algum tempo Sim, há aí. algum tempo, graças a E Deus que deu algumas certo. questões acabaram adiando, né? Mas para mim também é muito importante, principalmente no sentido de me sentir orgulhoso, de fato, de ter um ex-aluno como o Lucas aí, desempenhando um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante dentro da educação, né? E a gente, enquanto professor, quando a gente se depara com ex-alunos que trilharam aí a carreira na educação, a gente fica com certeza muito mais orgulhoso e satisfeito, né? E fica entendido aí que a nossa missão foi cumprida, tá? O Lucas foi meu aluno em 2012, logo no meu início de carreira aí na ETEC, que eu entrei em 2011, né? Então Eu não foi um dos meus sabia. primeiros alunos aí na Escola Técnica Estadual. Muito bem, Não, Lucas. não Obrigado sabia. pelo convite. Você lembra que eu te dei um presente, né, uma vez, e um amigo secreto? Opa, Lembra tem a disso aí? foto aqui, o registro está aqui Tem um ainda. registro? Tenho, esse registro eu guardo com Bacana muito demais. carinho. Bacana Eu era demais. magrinho, tinha cabelo, era jovem assim como você. Bacana demais. Nunca esqueço na verdade, da parte da biologia ali que eu peguei contigo, foi a parte da biologia vegetal, né? Das briófitas, pteridófitas, Pteridófitas, gimnospermas, gimnosperma. angiospermas, Sim, nossa, eu a lembro parte de morfologia, né? Dos hormônios vegetais, exatamente. Nossa, do ciclo, né? do ciclo de reprodução, né? Dos vegetais aí, Nossa, diferentes. dificílimo, cara. Eu lembro que era dificílimo essa parte. É que, na verdade, tem muita informação, né, Lucas? Muita Os alunos, informação. muitas vezes, quando se deparam por não fazer parte do métier, né, do dia a dia do aluno, ele acaba se assustando um pouco. Mas, com o passar aí das aulas, né, a fixação de conteúdo, estudo, é possível entender depois e levar isso para a vida, né? Às vezes depois o aluno vai regar uma plantinha lá para a mãe, porque a mãe pediu, ele já entende, né, as Exatamente. estruturas da planta, né, como que deve ser feito aí o processo de rega, enfim, né? Ô, Maicon, só curiosidade minha, rapidinho, antes da gente entrar a fundo aqui nas questões da ETEC. Qual a parte da biologia que mais te agrada, assim, que você mais tem vontade de lecionar? Cara, aí é uma pergunta que todo mundo Capciosa? faz, e toda vez que eu respondo de maneira diferente, porque o universo da biologia ele é muito amplo, né? E ele traz o contexto aí da curiosidade, né? Desperta a gente querer entender
o que acontece conosco e com os seres vivos aí que convivem com a gente na biosfera, né? Mas, assim, o que me fez levar, o que me levou, na verdade, a fazer a biologia foi a genética. Isso lá no ensino médio, que também cursei numa escola técnica. No ETEC também? Em uma ETEC no interior do estado, Caramba, em Cândido Mota, especificamente, uma ETEC agrícola. Eu fiz o ensino médio entre 2003 e 2005. Eu lembro o seu técnico, vou falar até. Eu lembro, olha como, né? Louco, né? Você fez técnico em açúcar e álcool, né? Isso, e agroindústria. E agroindústria. E agroindústria. Que na época a gente fazia, não era integrado, né? Então era o ensino médio regular, no período da manhã, e depois, quando a gente ia para o segundo ano, ou seja, finalizava o primeiro ano do ensino médio, poderia fazer o vestibulinho novamente e ingressar no técnico modular. Né? Então era assim que funcionava. Hoje em dia, todos os ensino médios estão integrados, Michael? Todos? A maior parte, sim, né? Porque é até a proposta da instituição, Educação Profissional e Tecnológica. Houve ao longo desses anos de funcionamento de Santa Paula Souza, houveram aí algumas transições. Começou com o ensino integrado, aí numa época veio com tudo o ensino regular. Na época que eu fiz o ensino médio mesmo, o forte era o ensino regular, e quem optasse no técnico fazia a parte. Né? Foi um momento aí que os alunos de ensino médio das ETECs começaram a se destacar muito nos vestibulares, principalmente de universidades públicas. Porque o foco era mesmo o ensino médio, né? Então... É o ensino profissional. Mesmo com o ensino médio regular, existia a base aí técnica, né? Que a gente trabalhava em formato de projeto. Você pegou isso também no seu ensino médio regular, aquelas disciplinas que trabalhavam a redação, que na ETEC em São Vicente o foco era esse direcionamento para humanas, escrita, né, para formar vocês mesmos, preparar aí para o vestibular, o Enem. Sim. Mas o componente, ele fazia parte da base técnica dentro do ensino médio. E agora está voltando com tudo, né, Lucas, essa questão do ensino médio integrado, ou até a nova modalidade aí, que é o MTEC, médio técnico, né, essa articulação, por conta da nova BNCC, que foi aí estipulada pela Lei 13.415 em 2017. Então, a lei, ela colocou aí no momento que as escolas de ensino básico de todo o país teriam que se adequar até o ano atual, de 2022, a essas novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. E aí, o que nós temos de perspectiva hoje com essa nova BNCC? O ensino profissional, né? Então, essa formação voltada para a área técnica e também a formação pessoal, né, do indivíduo aí, quanto cidadão, voltado para as questões profissionais também do empreendedorismo. Então, aquelas ETECs que, porventura, não oferecem um ensino médio com técnico, um MTEC ou integrado, por exemplo, elas ofertam um ensino médio com itinerário formativo. Bacana. Né, que ele vai migrar para alguma área do conhecimento, podendo ser a área do conhecimento em biológicas, né, saúde e agrárias aí, podendo ser também exatas e códigos de linguagens que entram em itinerário formativo em ciências humanas. Né? Agora, cara, bem interessante. Agora, assim, né, se a ETEC ela já disponibiliza de um ensino médio, um ensino técnico integrado, então a ETEC ela não vai precisar se preocupar com o itinerário formativo, é isso?
entende-se pela legislação que já se cumpre esse eixo. Seria mais ou menos isso. Na verdade, porque é o perfil da instituição. Então, o ensino profissional, hoje no estado de São Paulo, em questão de instituição pública, o Centro Paula Souza, ele atua expressivamente no oferecimento, na oferta do ensino profissional de qualidade e gratuito, né? Então, obviamente, muitas ETECs já vieram implantando, até mesmo antes da lei, em 2017, essas modalidades ETIM. O aluno ficava tinha 8 aulas dia, né, dentro da escola, e as aulas ocorriam aí de maneira a oferecer para o aluno a parte da base nacional comum e a parte técnica, tá? Então, isso já veio acontecendo no Centro Paula Souza antes até mesmo dessa Lei 3.415. Algumas ETECs que possuem o ensino médio regular, com o tempo, elas foram migrando para esse ETIM, ou depois a modalidade atual é o MTEC, que tem 6 horas aula dia, né? Mas o que acontece, Lucas? Devido à identidade, ao perfil, à particularidade que cada ETEC tem, é diferente uma da outra, né? Algumas delas, nessa questão, nesse contexto de adequação à lei, migraram para o itinerário formativo e não ao oferecimento do ensino médio, né, com o ensino técnico aí concomitante, integrado, tá? Que foi o que aconteceu aí em São Vicente, e no Guarujá, na ETEC do Guarujá, em Mongaguá, tem essas articulações do oferecimento aí do ensino médio com itinerário. Então, o aluno ele não vai trilhar uma área técnica, né? Ele não vai sair com essa certificação técnica, ele sai com a certificação do ensino médio, e esse ensino médio hoje ele é voltado para uma área de conhecimento. Então, o aluno ele vai optar, se ele tem afinidade, por exemplo, com a área de ciências humanas, sociais ou área de linguagens, ele vai optar pelo ensino médio voltado a isso, que é o itinerário em ciências humanas. Se o aluno ele tem um perfil voltado para a área biológica, né, e, por exemplo, ele tem uma afinidade com as ciências biológicas e quer cursar lá na frente em uma universidade, fazer um curso superior dentro dessa área, ele pode optar pelo itinerário formativo em ciências biológicas, agrárias e da saúde. E se o aluno tem afinidade com exatas, que aí entra aí o seu perfil, hoje eu acredito que você faria o itinerário formativo em exatas. Então, trabalha essa questão voltada para matemática, lógica e robótica também. Tá? Sim. Então, no lugar dos componentes técnicos, entram componentes, disciplinas de projetos que vão trabalhar no aluno essas competências empreendedoras e essas habilidades empreendedoras junto com a área de interesse, né, que é a área do curso que o aluno vai escolher. Tá? Muito bacana, né, cara? E assim, isso mostra mais uma vez que o Centro Paula Souza, novamente, sempre sendo, né, meio que pioneiro, né? E além de ser pioneiro, sendo protagonista, né? Puxando toda uma frente, né? Porque isso já se discutia há algum tempo, né? Por mais que a legislação tenha vindo, agora tenha meio que obrigado, mas esse protagonismo dentro da ETEC já era discutido, né? Sim, na verdade ele já existia, né, Lucas? O Centro Paula Souza, as modalidades aí de ensino médio que ele vem ofertando ao longo do tempo, na verdade ele já estava adequado a essa nova situação. Sim, então, sim. para a instituição em si, Foi não tranquilo. teve nenhuma surpresa, né, Exato. nesse quesito de adequação à lei. Exatamente. Tá? A novidade mesmo foi a opção de oferecer
esses ensino médio com itinerários formativos. Uhum. Isso foi uma novidade e que também já foi implantado pelo Santo Paulo Souza antes né, do cumprimento da legislação. Inclusive, já tinha em algumas escolas, algumas ETECs, com projetos pilotos, né, com curso de itinerário formativo em andamento. Maicon, tira uma dúvida aqui pra gente, que é meio que quase um mito, tá? Isso, enfim, alguns vídeos publicaram isso, né? Algumas páginas publicam isso, só que acho que você vai poder tirar essa dúvida aqui pra gente. Se um aluno ele está, por exemplo, no segundo ano do ensino médio e ele deseja retornar ao primeiro ano do ensino médio para cursar um ensino médio na ETEC, isso não é nenhum impeditivo, né? Ele pode fazer isso sim, ele tem essa possibilidade. Na verdade, algumas situações acontecem. O ideal, né, é o aluno ingressar aí do nono ano direto para o primeiro ano no ensino médio, mas algumas situações aconteceram, até de acordo com a minha experiência aí, algumas situações ocorreram na unidade. E de uma certa forma, o Santo Paulo Souza, através do vestibulinho, ele oferta essa condição de acesso, né? Então, é a maneira de possibilitar o acesso ao aluno. Então, o aluno, para ele ingressar no ensino médio hoje, ele tem que ter o nono ano concluído. Que é o ensino fundamental 2, tá? Então, assim, é claro que se de repente um aluno nessa condição ele faça o vestibulinho e seja aprovado, né, ele conseguiu angariar o acesso dele. Então, a gente até fazia uma orientação em relação a essas condições, porque o aluno ia voltar um ano, né, fazer uma orientação com os responsáveis. Exato. Assim, percebia-se que era da vontade do candidato ali, do aluno, né, e dos pais também. Então, acontecia, né? Eram raras as situações, mas acontecia. É porque, né, até em algumas páginas estavam publicando que isso não poderia ser feito mais, mas pode, né? Agora, uma coisa que a gente pode discutir, de repente, é o quanto que vale a pena ou não, né? Isso é uma coisa a se colocar na balança, né? Porque por uma questão de organização, de planejamento de vida, né? Exatamente, exatamente. Voltar um ano, quer dizer, você vai levar um ano a mais para concluir aí o ensino médio e prosseguir aí para o superior ou para a vida profissional, né? E agora, Lucas, o que está acontecendo? Algumas unidades, algumas ETECs estão oferecendo um ensino médio, um MTEC, no noturno. Então, existe também essa possibilidade, tá? Sabe se é o caso de São Vicente? Não, São Vicente não oferece. O ensino médio é de manhã e ele vai ter aí uma turma de itinerário formativo em ciências humanas e uma turma para itinerário formativo em biológicas. Bacana. Entre manhã e tarde, existe uma diferença geral, Maicon, assim, do que a gente pode falar aqui? Amanhã é menos competitivo o vestibulinho, tarde é mais competitivo. Na verdade, no geral, tarde é menos concorrido, né? De demanda, Lucas, de concorrência, não é o período que, na verdade, vai influenciar, né? E sim, a realidade local, o contexto aí da região, do município em que esse candidato ele está inserido e a oferta dos cursos que essa escola técnica ela vai disponibilizar. Então, por exemplo, às vezes o perfil do aluno, ele de repente ele quer fazer um curso de ensino médio aí, articulado com o ensino superior, que é o AMS, que algumas unidades oferecem.
Então, o que acontece? Nessa modalidade, o aluno ele faz nos 3 anos o ensino médio e técnico, e depois ele vai, quando ele finaliza o terceiro ano, a terceira série, ele já está dentro da FATEC, matriculado sem precisar fazer o vestibular. Caramba. Tá? E aí, em mais 2 anos, ele conclui o tecnólogo. Então, quer dizer, em 5 anos, esse aluno ele é certificado com ensino médio e técnico e o superior, tecnólogo. Tá? Então, de repente, se ele está interessado nessa modalidade e a escola técnica só oferece no período da tarde, por exemplo, ele vai buscar o período da tarde. Então, o lance da relação do período, ele não influencia. Entendi. E ele Mas nem deve entrar em pauta na hora que o aluno ele vai fazer a não inscrição do deve, vestibulinho, não né? deve. É claro que você acaba, o aluno, quando ele acessa o vestibulinho, o site, tem lá a opção de visualizar a demanda do vestibulinho anterior, não é? Que até é um parâmetro que ele usa para ele ter uma ideia de como é a concorrência daquele curso que ele quer. E a demanda ela é variável. Sim. No ano ela se comporta de uma forma, no ano seguinte ela se comporta de outra forma. Entendi. Tá? Mas eu acho que a dica que eu trago aí para os candidatos é realmente focar nas possibilidades de curso e no curso que ele quer, que ele tem afinidade, né? E mesmo que ele esteja preocupado com a demanda, e independente da demanda, é necessário que ele se prepare para isso. Inclusive com essa retomada da prova da avaliação aí presencial, que ficou suspensa no período de pandemia, né? Então, a questão da demanda ela é muito relativa, porque existem municípios que têm 2 ETECs, existe município que tem uma ETEC, existe curso específico que vai ser oferecido por uma ETEC de um município e os outros municípios em torno aí não oferecem. Isso já aumenta a demanda, né? Já vai impactar na demanda, com certeza. Entendi. Tá? Perfeito. Então é isso que acaba refletindo na questão da demanda, tá? A situação local. Ô Maicon, é claro que a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, né? Mas é sempre interessante retomar, até para a gente, né, mencionar um pouco, né? Você poderia citar as vantagens de estudar na ETEC? Né? Quais seriam por que um aluno ele deve mesmo fazer essa preparação para conseguir galgar essa classificação e essa vaga na ETEC? Quais seriam os pontos benéficos aí? Como que você avalia, sendo, né, que você foi diretor e professor por tantos anos e ainda é? Ô Lucas, eu sou meio suspeito. Aliás, sou completamente suspeito, né, Não, mas a gente está aqui para escutar isso mesmo. de fazer essa fala aí para você e para os meninos que acompanham esse seu canal. Porque eu fui aluno de ETEC e quando eu decidi cursar a licenciatura e, obviamente, aí trilhar a carreira docente, eu iniciei a minha carreira profissional em 2008 na Secretaria de Educação do Estado, lá no interior, em Cândido Mota, região de Assis. Lá no interior. E como eu decidi realmente que eu ficaria como docente, e com muito orgulho eu coloco essa fala aqui, tá? Por influência das minhas tias, que eram professoras e que acabaram também me orientando aí, e mostrando todo o caminho, e eu decidi então que eu ia ser professor de ETEC, porque eu estudei numa ETEC e obviamente eu tive acesso à qualidade de ensino, ensino gratuito, ensino público, e a minha vida toda eu estudei em escola pública, tá?
Eu nunca pisei o pé numa escola particular. Isso é uma outra informação que eu gosto de trazer com muito orgulho, tá? Sempre aluno de escola pública. Sim, é interessante para o pessoal perceber que, sabe, independente das condições, você pode, né, trilhar o caminho que você quiser, meu Com amigo. certeza. Aliás, você pode trilhar o caminho que você quiser. Eu costumo dizer isso. Hoje, principalmente hoje, não existe impeditivo. Lá atrás, na minha época, ainda tinham algumas restrições, né, de acesso, por exemplo, a universidades, não tinham tantas opções. Hoje tem. Hoje o aluno que falar que ele não quer cursar, não quer estudar, porque ele não teve opção, é um tanto quanto... Um contraditório. Porque o acesso ele é muito Ele está muito democratizado, diverso né? aí, né? Exatamente. Então, depois eu decidi ser professor de ETEC e consegui entrar no universo ETEC como docente em São Vicente. Então, eu ministrei aulas de biologia aí, né? Na ETEC Dr. Rui Cardoso e na ETEC de Praia Grande também, que eu ministrava aula no curso técnico em farmácia. Ingressei em 2011 como docente e trilhei aí, né, uma carreira aí bastante com bastante experiência, porque eu fui coordenador de curso, fui coordenador pedagógico, fui orientador educacional, fui diretor. Em Praia Grande também foi coordenador? Não, eu fui coordenador em São Vicente. Em São Vicente, Em entendi. Praia Grande eu atuei somente como professor mesmo. Coordenador do ensino médio? Em São Vicente eu fui coordenador de classes descentralizadas. Em 2012 eu iniciei até 2016, que eu coordenava o segundo prédio, que a ETEC oferece curso técnico, que acontece nas dependências de uma escola estadual, uma parceria, tá? Então eu cuidava, né, eu acompanhava as atividades desse segundo prédio aí. Depois, em 2017, eu fiquei 2 meses na coordenação do ensino médio, que foi assim um desafio muito grande, porque eu substituí a professora Valdirene, né, que era fantástica e é o símbolo da coordenação do ensino médio em São Vicente. Sim, imagino o desafio. Mas foi bem rápido, eu fiquei 2 meses, porque depois eu precisei assumir a coordenação pedagógica da escola. E em 2018 eu fui para a orientação educacional, onde eu permaneci até metade de 2019, quando eu ingressei na direção, tá? E aí, por motivos pessoais, esse ano eu precisei vir para o interior e voltei para a sala de aula. Estou ministrando aula aí na ETEC de Jales e na ETEC de Santa Fé do Sul, na região de São José do Rio Preto. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, a questão das vantagens, primeiro é a qualidade de ensino, tá? A estrutura que a escola técnica ela oferece, que facilita muito aí essa questão do processo de aprendizagem. E, acima de tudo, Lucas, as oportunidades que a ETEC ela vai trazer para o aluno e para o egresso, né, aquele aluno que se forma. Porque existem N possibilidades com as parcerias que as ETECs apresentam, por exemplo, de oferecimento de estágio, né, se o aluno ele já quer se inserir no mercado de trabalho, os programas de intercâmbios culturais, as atividades que as escolas técnicas organizam para desenvolver aí as condições para o aluno acessar o ensino superior, as parcerias com essas universidades, né? Então, assim, essa questão de oportunidades hoje é o que mais eu coloco aí como informação para que esses candidatos busquem e acessem as ETECs, qualidade de ensino e as oportunidades. Bacana. O aluno de ETEC vai ser visto
lá fora no mercado de trabalho e dentro de uma universidade, sempre como um aluno de ETEC. Exatamente. O Maicon, e a visão do aluno propriamente dita, ela muda também, né? Porque Com certeza. o aluno ele está inserido ali em um campo de vários bons alunos, né? Então, né, digamos que aquela competitividade saudável, ela transborda e retira ali o melhor do aluno de fato, né? O que, que ele pode contribuir de melhor, tanto em relação aos colegas, quanto a nível de vestibular, quanto a nível de mercado de trabalho. Então, abre-se muito essa visão, né? Exatamente. Depois dessa questão da qualidade de ensino, até eu queria citar aqui, Lucas, que existem os parâmetros externos que acabam avaliando, né, o ensino de uma maneira em geral, que é o Enem, né, as notas que as escolas têm no Enem anualmente, o SAESP, o Sistema de Avaliação do Estado de São Paulo, e até mesmo o recente aí que saiu, que foi o IDEB, né, do ano passado, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país todo, né, feita essa avaliação, e as ETECs, elas se destacam muito, né, nesses rankings de qualidade, tá? Então, só para você ter uma noção, das 90 melhores escolas públicas do Brasil, 35 são ETECs, né? Então, Caramba! isso é uma questão. E dentro do estado de São Paulo, porque a ETEC só atua no estado de São Paulo, no ranking aí entre as 50 melhores escolas públicas de São Paulo, 46 são ETECs. Tá? Então, assim, deixa essa informação, esse dado aí, para que os candidatos eles percebam de fato o peso. O peso, né, de estudar em uma instituição dessa, né? E aí, uma situação que você passou, e eu gosto de deixar essa informação também, que o aluno, o candidato, vamos falar assim, ele já... o momento que antecede esse processo de inscrição do vestibulinho, de realização da prova, da preparação para a realização desse vestibulinho, é muito tenso para o aluno, para o candidato, né? Eles se preocupam muito, existe uma pressão, muitas vezes existe uma cobrança em casa, familiar, né, do pai, da mãe, exatamente. existe uma autocobrança desse candidato, porque realmente ele quer acessar aí a escola técnica, e o importante nesse momento é você tentar manter a calma, se preparar, né? A questão porque a ansiedade, o nervosismo, ele vai inclusive interferir, aí vai atrapalhar até no seu momento de preparo. Então a calma, é a confiança no que você está estudando aí, no que vocês estão procurando, junto ao canal da Proton, por exemplo, para se preparar, a concentração, e pensar que essas avaliações, elas são contextualizadas e são interdisciplinares. Então, a leitura, buscar aí as provas anteriores, né, participar desse seu projeto que eu acompanhei aí, que você tem essa estratégia de fazer esse processo de resolução das questões aí, né, da sua área com eles, isso é muito importante, né? Mas a interpretação, ela é o ponto-chave para o desenvolvimento de uma prova como essa do vestibulinho. Porque como a prova é contextualizada, ele precisa interpretar. E como eu costumo dizer para os meus alunos, muitas vezes a resposta ela está no enunciado, né? Ou a dica daquela resposta ela está no enunciado. Ou talvez ela está numa outra questão que compõe a avaliação. Às vezes acontece, né? Às vezes você acabou de resolver uma questão ali, você ficou meio em dúvida, passa 2, 3 questões da prova, a resposta está lá. Né? O enunciado da outra, ele acaba te indicando. Então, esse preparo, o descanso, né, a confiança é muito importante.
E depois, quando vocês acessam, tem uma outra condição, que é o peso, que é isso que você acabou de falar, né, Lucas? É o peso, você entra num universo diferente. Você entra num universo com outros alunos no mesmo nível que você, ou talvez que Maior. tiveram, né, uma formação aí um pouco maior que a sua, que isso não influencia em nada, porque a partir do momento que você entra na escola técnica, todo mundo é aluno de escola técnica, né? Então, essa questão de diversidade aí, ela acaba que sendo irrelevante. Então, Exatamente. quando você entra, você não pode se desesperar, né? Não se Exatamente. apavorar com aquele universo novo. Porque Exatamente. qual que é a informação do aluno de ETEC? Que vocês são massacrados, né? Exatamente. Que precisa estudar bastante, que tem muita Cara, informação, que o ritmo é agora, diferente do fundamental, né? Enfim, falando ô, do ensino médio, né? Michael, você imagina, no meu caso, que eu entrei através de vaga remanescente no ensino médio no terceiro ano. Você lembra disso? Sim. Então, Quer dizer, pegou o bonde andando, né? exatamente. Você imagina como que ficou minha cabeça ali nos primeiros dias, né? Então, exatamente Exato. essa dica pra molecada aí, né? Ter essa E, calma nos primeiros dias, exato. E calma, né? assim, Sente, observar. observa, 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 observa o perfil da aproveita. escola, observa a realidade da escola, observe o perfil do curso que você vai entrar, não só o ensino médio, mas também o ensino técnico, né, para quem vai cursar o técnico modular. E uma coisa que é a minha dica de ouro para essa questão, quando você acessa: manter hábitos de estudos. Se não tem, adquirir esses hábitos de estudos, tá? Porque quando você tem no seu dia a dia essa condição, né, essa característica de estudar diariamente, de se organizar nos estudos, tudo vai se tornar mais fácil. E aí o aluno ele acaba desenvolvendo aí a condição do pertencimento real à escola técnica onde ele vai ingressar, né? E nisso ele vai se envolver, ele vai participar de projetos, ele vai aproveitar muito bem os professores, ele vai aproveitar as oportunidades que a escola vai divulgar para ele, estágio, intercâmbios, né, concursos, essas Olimpíadas de conhecimento que as ETECs participam e que trazem muitas vantagens para o aluno, né? E isso vai impactar, inclusive, na frequência dele, tá? Então, assim, o universo é diferente para quem vem do ensino fundamental, é diferente para quem nunca estudou em ETEC e está ingressando no ensino técnico aí, buscando a certificação profissional, mas é fácil de você se adequar. O lance Exatamente. A gente se já acostuma ir rápido, né, com coisa boa. condicionado a estudar, a ter esses hábitos de estudo. Porque aí tudo flui. Depois tudo acaba saindo bem, né? Ô, Maicon, você podia comentar um pouquinho pra gente até. Deixa eu pegar o carregador aqui, eu corto essa parte. Pera aí que eu já reformulo a pergunta. A pergunta que eu vou fazer agora, na verdade, é bem polêmica. Desconhecida. Não vai me comprometer, hein? Não, lógico, claro que não. Né? Aliás, qualquer coisa que você quiser que, enfim, porventura eu tire, depois eu tiro. Imagina. Não, tranquilo. Tá tudo tranquilo. Beleza, está carregando, vamos lá. É que eu não posso puxar a sardinha nem para uma nem para outra no momento. Ô, Maicon, uma coisa que muita gente desconhece e geralmente é uma surpresa quando eu comento com eles lá no grupo também,
é sobre as vagas remanescentes, né? Que inclusive eu fiz uso dessas vagas remanescentes e tive a oportunidade de concluir o ensino médio na ETEC. Você poderia comentar um pouquinho sobre as vagas remanescentes, como que funciona, como que é esse tipo de oportunidade, o que você já viu acontecer, como que é? Com certeza, Lucas. O acesso pelas vagas remanescentes, na verdade, os candidatos devem entender que ele vai passar por essa avaliação e ali vai ser organizado uma lista, né, de classificação que, na verdade, ela é um cadastro reserva. Tá? Por que eu quero deixar claro essa condição do cadastro reserva? Porque não necessariamente o fato de você participar desse processo de seleção pelas vagas remanescentes é que você vai, de fato, ingressar, tá? Porque isso vai depender da quantidade de vagas que aquela série ela apresenta. Então, por exemplo, existe lá um processo de vagas remanescentes para ingresso na segunda série do ensino médio ou no segundo módulo do ensino técnico, tá? O aluno ele vai então fazer uma prova específica, porque ele vai mostrar já as competências e habilidades que ele Isso ele já vai tem. fazer no final do primeiro ano do ensino médio, não é Isso, isso? exatamente. Com a expectativa. Isso, e aí a expectativa é ele tentar acessar a segunda série. Perfeito. Só que isso só vai acontecer, Lucas, se houver vaga, tá? Porque, como eu falei, o mecanismo principal de acesso é através do vestibulinho na primeira série, no primeiro módulo, quando é ensino técnico, tá? Só que ao longo do processo, pode acontecer casos de retenções, pode acontecer situações de transferências de alunos, e aí essa vaga ela ficou em aberto, tá? Então, para haver esse aproveitamento, né, essa reposição, digamos assim, da vaga, existe esse processo de vagas remanescentes. Bacana. Então, o aluno, o candidato, ele presta, ele vai ter uma classificação e aquela classificação vai depender, né, a questão da convocação para matrícula vai depender da quantidade de vagas. Da quantidade de vaga que tiver. Porque assim, a ETEC, Lucas, todos os anos é feito, Michael? sim, todos ela os não anos? pode Não? simplesmente falar, sobrou, tem vaga aqui porque um aluno ou dois se transferiram ou teve caso de retenções, eu vou matricular qualquer um que passe. Então, todos os anos existe o... Exatamente, no vestibulinho. É bem interessante saber disso. Agora, é necessário prestar atenção quando a situação das vagas remanescentes envolvem o ensino médio, o ETIM ou o MTEC, por exemplo, que tem a habilitação profissional. Né? Verdade. Então, Lucas, o que eu costumo dizer? Como agora isso está focado na responsabilidade aí no vestibulinho, porque antes as unidades faziam, né, as suas avaliações, seus processos, o candidato ler o manual do candidato. Isso é uma dica de ouro. Eu que estou do outro lado, já trabalhei coordenando prédio de vestibulinho, já trabalhei aplicando prova de vestibulinho e, acima de tudo, a gente sempre tirou muitas dúvidas, né, dentro da escola. As pessoas ligavam ou iam até o prédio para se informarem. Leiam o manual do candidato. Ele é extenso, às vezes, fala, eu não vou ler, ele é extenso, eu estou com preguiça de ler, eu vou fazer a inscrição, enfim. E muitos problemas, se não quase todos, que acontecem no processo do vestibulinho, acabam sendo reflexo da não leitura, do não conhecimento do manual do candidato. Do manual do candidato. Então. Tá? Então, ali ele explica para você desde o momento da questão
das possibilidades de isenção da taxa de inscrição, da inscrição, do local de provas, da condição da prova, que esse ano vai ser diferente, né? Você comentou aí num vídeo anterior, mas vou reforçar. Essa prova vai ter uma duração menor, de 3 horas, e com uma quantidade de questões também menor, 40 questões, e vai ser no período da manhã, né, no dia 18 de dezembro, por conta que a gente também vai estar no momento aí de encerramento da Copa do Mundo. Então foi feita essa mudança aí no calendário. Isso é importante a gente reforçar. Mas a leitura do manual, ele vai dizer tudo para você. Exato. Inclusive das modalidades de curso, né, qual é o eixo do curso, quais os eixos, né, porque a gente tem eixos de ambiente de saúde, de informação e comunicação, de gestão de negócios, infraestrutura, enfim. As modalidades, né, de cursos são o presencial, semipresencial e o EAD, e também existe o pós-técnico, né, que isso é importante a gente ressaltar para aqueles que já têm a formação técnica, eles podem fazer, né, ampliar aí a certificação com pós-técnico, e no ensino médio as modalidades. Então, essa questão da leitura ela é fundamental. Ô Maicon, eu vou... Uma coisa que eles perguntam bastante assim pra gente, só que é claro, né? Eu sei qual que vai ser a tua resposta, mas eu preciso te perguntar aqui. Professor, né, a modalidade, o formato da prova ele mudou, ele agora vai ter 3 horas e 40 questões. Vai ficar mais difícil? Então dá um parecer aí geral aí pra galera. Ela não vai ficar mais difícil, também não vai ficar mais fácil, ela vai continuar dentro do estilo dela, né? Que sempre ocorreram. Interpretação é o ponto-chave, né? É o ponto-chave, as questões são contextualizadas. Exato. Tá? Então, assim, a única situação é que ela diminuiu o tempo e, consequentemente, o número de questões, porque um tempo menor, o número de questões menor, mas o estilo da prova, ele vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Tá? Eu não digo que vai ficar mais difícil, porque não vai, também não vai ficar mais fácil, ele vai ser o mesmo padrão que sempre foi. Bacana. Então é a leitura... Nossa, eu acho que isso vai aliviar o coração de muita gente. E é claro, Lucas, que é importante destacar aqui, você está concorrendo com os alunos no mesmo nível de ensino. Então, por exemplo, você vai acessar o ensino médio, vamos supor. Eu vou acessar o ensino técnico, tá? A prova ela é a mesma, né? As informações, né? O estilo, a estruturação da prova é a mesma, Só que o aluno que vai ingressar no ensino médio, ele está concorrendo com alunos que finalizaram o 9º ano, junto com ele. Né? Então, é uma questão porque muitas vezes o candidato fala, tem questões lá de física, tem questões de biologia, né? Enfim, mas eu não aprendi ou eu não sei, né? Enfim, você se preparou, né? Você viu as outras provas, você acompanhou aí as aulas do professor Lucas, as resoluções, enfim, tá? Mas lembrar que você está concorrendo com candidatos que estão na mesma condição que a sua. Exatamente. Tá? Então eu vou fazer a mesma prova que você, mas o seu curso é um, o meu curso é outro. Então, eu vou concorrer com alunos que de repente já terminaram o ensino médio ou estão no processo, né, do ensino médio. Ô Maicon, eu queria te fazer uma pergunta, cara, mas assim, talvez seja uma questão muito individual mesmo. Mas eu acho que vale, né, a gente usufruir aqui da sua experiência e de repente a gente pontuar essa pergunta aqui. É o seguinte, quais os melhores cursos que você considera atualmente?
é pessoal, mas assim, não sei se existe algum estudo, né, dos cursos que são melhores avaliados, ou dos cursos que estão melhores em alta, ou dos cursos que estão atualmente oferecendo melhor empregabilidade. O que você acha sobre isso daí? Ó, para iniciar a resposta, eu digo, não existe melhor curso, existe o melhor aluno, Boa, né? boa. Porque o curso, quem faz é o aluno. Independente do curso, independente da ETEC, independente do eixo, né, que esse candidato ele vai optar, as ETECs estão preparadas e têm profissionais aí de qualidade, profissionais renomados e muito experientes para atender, né, esse processo aí de aprendizagem do aluno, tá? Mas, assim, dentro de cada eixo, daqueles que eu citei anteriormente, existem os cursos que são mais procurados, que têm maiores demandas, tá? E isso pode estar relacionado com a questão da empregabilidade, isso pode estar relacionado com a quantidade de ETECs que oferecem esse curso aí na região, certo? Pode estar relacionado com a quantidade de vagas que esse curso vai oferecer no vestibulinho. Então, assim, hoje o que eu posso te dizer, dependendo da região que essa ETEC está, vão existir cursos que são específicos para atender a demanda da região. Então, por exemplo, aqui no interior tem o curso de agropecuária, ele vai atender essa demanda. Tem um curso de técnico em alimentos, tem Nossa, um bem curso de bacana, açúcar e cara. álcool, ele vai atender a Bem bacana demanda, você falar isso, né? né? É bem Por bacana você quê? falar isso. No interior tem indústrias sucroalcooleiras, no interior a pecuária, a agricultura, movimenta a economia. Movimento e Se a gente economia. for considerar aí a região da Baixada Santista, é um outro perfil, É, né? Então já tem a região portuária, a parte de questão de empresas e indústrias, enfim, que aí vão tendenciar a cursos que vão atender essa demanda. Então, administração, logística, né, um curso de comércio, enfim, voltado para a área portuária, enfim, química, né, farmácia. Mas, assim, enfermagem é um curso, colocando aí a realidade, vamos colocar aí até o da contexto, né? Baixada, né, É, por conta até mesmo do público aí é. do canal, Até dos mesmo a seus alunos pandemia, né? aí, a enfermagem, né, os cursos da saúde, que a empregabilidade é muito Altíssima, rápida. altíssima. Eu sempre comentei que a enfermagem, esse curso técnico, ele é um curso que muda a vida, a perspectiva de vida, inclusive social, tá, do aluno muito rápido, Poxa, que bacana, hein? porque a empregabilidade é assim rápida. É um curso que hoje acontece em 2 anos, em 4 semestres, e no final do segundo módulo o aluno ele já sai com a certificação de auxiliar, né, em enfermagem, e isso já abre as portas para o mercado para ele. Exatamente. Então, com o técnico, quando ele finaliza o quarto módulo, os alunos, a maioria já saem empregados, já né? saem empregados. Que bacana. Mas, se a gente for olhar a outra perspectiva, curso de administração, curso na área os cursos, né, na área de informação e comunicação, que entra em desenvolvimento de sistemas, informática. Principalmente o pessoal que está no centrão de São Paulo, lá, isso, né? informática para a internet. E gosta, né? Ciências de dados. Não sei se tem curso de ciências de dados atualmente. Não, aí na Baixada ele vai ser desenvolvimento de sistemas, informática para a internet. Ciências de dados, eu acho que. Manutenção. Ele já vai mais para o ensino tecnólogo superior, né? Tem jogos digitais, enfim, tem uma diversidade aí, tá? Edificações, construção civil, né?
numa região Você sabe que eu metropolitana. fiz esse técnico, né? Sim, eu me lembro. Você lembra? Então, Eu, eu tem lembro, curso de Michael. edificações e, né, qualquer curso da área de infraestrutura, né, desenho, da construção civil, aí também tem uma demanda interessante. Viu? Eu lembro que eu me formei no ensino médio em 2012, né? Aí eu me formei, fui na formatura, você estava lá presente. Aí depois de Com um, certeza. exatamente. Aí depois de um ano eu apareci na formação do curso técnico. Aí eu lembro que você falou, caramba, de novo, Lucas, está aqui de novo. Mas Mas eu amo falar isso, porque eu ah, amo ver o aluno que volta, sim, sem né? dúvida. Que E isso é um procura mais uma indicador, alternativa, mais e, uma não, formação. e isso também é um indicador, Lucas, de que da qualidade dos cursos das ETECs. Sim, Porque sem o aluno dúvida. ele volta, entendeu? Buscando uma outra certificação, se ele voltou, é porque ele realmente gostou. E aquilo trouxe um impacto, né, para a vida dele, né? Tem uns cara, Michael, tinha uns cara que virava rei dos cursos técnicos, gostava tanto Sim. de fazer curso técnico que virava rei dos cursos técnicos. Os cara queria fazer todos da escola. Olha, Lucas, eu tô inclusive para falar para você que até eu tô pensando em fazer um outro curso técnico. Em que área? Imagina, por conta de uns projetos pessoais que eu tenho. Então eu estou aqui decidindo ainda se de repente na área de informação e comunicação, né, na área de tecnologia, ou administração, por exemplo, tá? Eu estou pensando seriamente em fazer. Vocês estão vendo aí, Para né, pessoal? Ó, hoje, ó, veja só, eu tenho a minha formação aí em ciências biológicas, eu sou licenciado em pedagogia, eu técnico em tenho açúcar a e álcool. formação técnica, né, que eu comentei aí. Tenho duas pós-graduações, duas especializações, uma em gestão ambiental e a outra em orientação educacional e gestão escolar. Tenho um mestrado em ciências e diversidade, tá? Que eu fiz aí na Unesp, em São Vicente, inclusive. Estou pensando se de repente eu faço doutorado e ainda assim E vai fazer o estou curso técnico. considerando exatamente Sim, fazer um outro ensino técnico sim. Não por conta de projetos pessoais que eu estou aqui, né, com a minha esposa organizando para gente. Caramba, que legal, hein, cara. Então, Eu assim, acho que isso é uma acho que informação de ouro. e essa questão, Lucas, inclusive para deixar aqui para todos que acompanham o seu canal que não existe idade, não existe condição econômica, não existe condição cultural, né? Não existe momento para que você busque uma certificação profissional, né? O momento é o momento que você faz e ponto. Então, Exatamente. assim, os cursos técnicos que eu fiz, eu não atuei profissionalmente, né? Mas, pessoalmente, aquilo me enriqueceu, assim, absurdamente. Porque quando eu fui para o ensino superior, eu já tinha uma visão além dos alunos que fizeram somente o ensino médio, porque eu tinha uma formação a mais, uma formação técnica, né? Caramba. Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar, né? Nós tivemos muitos alunos que vieram ali com mais de 60 anos buscar uma certificação e eram alunos excelentes, alunos que se destacaram, né? Alunos que, por exemplo, tinha ali uma carreira consolidada, mas queria mudar de área Queria e mudar foi de fazer um área, curso exatamente. técnico, Ô, Maicon, né? Então, eu tive uma aluna no cursinho do Educafro, né? E ela começou o cursinho do Educafro com 58 anos. Ela era advogada, Tânia.
E ela fez 2 anos de cursinho. Então ela fez, enfim, ela tinha 58, né? Fez ali durante quando ela tinha 58 e 59. Ao final de 2 anos ela conquistou a aprovação. Você sabe o curso? E ela já está atuando agora, Medicina? já, medicina, já está quase atuando agora. Ah, Muito bacana, né? E ela tá feliz isso da é vida. Ela era advogada, sempre teve o sonho de fazer medicina, e ela procurou uma opção gratuita ali, foi fazer o cursinho, se exatamente. dedicou, usou bastante da E- gente. Aliás, as dúvidas que elas traziam, cara, que ela trazia eram excelentes, né? Ela já estava em um nível porque batendo ali também e tal. o Então, que que acontece? A gente aproveita da experiência que o aluno ele traz, né? Experiência de vida. A gente aproveita das informações escolares e as experiências de vida que o aluno a traz, maturidade né? psicológica dela também já, né? E por isso que eu falo, quem faz o curso é o aluno, né? Se o aluno está interessado, realmente ele vai, independente das adversidades, ele vai conseguir aquilo, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho de minha origem é uma família humilde, e hoje tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho profissionalmente, a minha formação, a minha Suas estrutura vivências, familiar e o que eu proporciono hoje para mim e para minha família foi unicamente, Lucas, graças ao meu esforço e graças aos meus estudos e à minha dedicação. Ponto. Tá? E a educação ela transforma mesmo. Tem muita gente que não acredita nisso. E nisso é verdade. Então imagine, ó, eu estou hoje com 34 anos. Olha, com 34, 14 na educação e olha a carreira, né, que eu estabeleci, que eu conquistei, inclusive de ter sido o diretor da melhor ETEC da Baixada Santista. Só, né, precisei sair por uma condição familiar minha naquele momento, deixei com muita tristeza, né, com o coração partido, e meu coração ainda está aí, ainda está se recuperando. é, Quem mas por conta ficou, disso. Michael? Quem ficou na diretoria? Hoje é a professora Ieda, excelente profissional também, ela foi diretora do Escolástica e do Aristóteles em Bacana. Santos, uma pessoa incrível, né? Tem uma experiência, uma bagagem aí absurdamente grande, inclusive muito maior do que a minha, é claro, né? Eu sou um zigoto perto dela. Mas, assim, só para ilustrar aqui essa condição. Então, eu saí do interior de uma cidade de 30 mil habitantes, fui devastar aí a região do litoral, me inseri, Morou sozinho me, aqui quanto tempo, Michael? me destaquei. Olha, eu fiquei aí, eu cheguei aí em 2010, saí agora em janeiro. Mas você morou Tá? sozinho mesmo? Morou um tempo sozinho, né? Sozinho, sozinho, né? Longe da família e tal. Exatamente. E aí eu fui fazer as minhas especializações, né? Fui fazer o meu mestrado, fui fazer, enfim, só não fiz o doutorado naquele momento porque eu estava num momento aí dedicado a esse processo de direção da escola técnica, enfim, né? Talvez eu ainda faça, Sim. porque a idade não existe e o momento é você que E o faz, momento é você que né? faz, cara. Você que faz. E o momento Mas é. assim, eu gosto de trazer essa ideia, né, esse contexto meu, e você traz o seu também, que eu sei para os seus alunos, para que eles percebam que, independente da condição que ele tenha em casa, da condição familiar, da condição econômica, da condição cultural, meu amigo, se você quer, só vai. Só vai. Vai, se dedique. Eu também tive e tenho muitas adversidades,
tenho muitas barreiras no meu caminho, não é só porque já passei por essa fase que não existe, porque existe no âmbito profissional, no âmbito pessoal. E a vida é assim, né, cara? Essa é a vida. Essa é a vida. E até que ela vai trabalhar isso em você. Inclusive porque todos os cursos atuam aí fortemente no desenvolvimento das competências socioemocionais. E hoje o mercado de trabalho, ele exige o profissional que tenha essa característica socioemocional desenvolvida, essa habilidade, essa competência desenvolvida. Exatamente. Às vezes a gente pode até questionar se de repente uma não é mais importante que a outra, alguma coisa nesse sentido, né? Porque as capacidades socioemocionais hoje em dia... As duas são muito importantes no mesmo nível, mas acontece que a experiência, o conhecimento, você pode adquirir na sua trajetória profissional, né? Mas se você não tiver desenvolvido essas competências e habilidades socioemocionais, isso vai trazer sérios problemas para você no mercado, porque você pode ser o top de conhecimento técnico, mas você não sabe lidar com o seu colega de trabalho, você não sabe administrar suas emoções, né? Enfim, isso você não sabe de repente respeitar a hierarquia, ou você não sabe, no momento que você está como um líder numa hierarquia maior, não sabe respeitar os seus colaboradores. Ou não sabe dosar o seu poder, né? Exato, isso tudo entra nessas condições aí socioemocionais. Bacana demais. Ô meu querido, pra gente ir finalizando, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Pra galerinha que tá assistindo aí esse vídeo, o que você falaria pro pessoal aproveitar a ETEC da melhor forma possível aí, pra galerinha que vai fazer os 3 anos de ensino médio? Olha, eu vou deixar e até o técnico, né, para tanto quem vai entrar no ensino médio quanto para quem vai entrar no ensino técnico, tá? Aproveitarem a escola, explorem, gente, explorem. Explorem, e quando eu digo explorem, não é na questão de infraestrutura, porque às vezes você entra na ETEC e fala, nossa, olha esses laboratórios, né, olha esses recursos que tem ali, nossa, tem ar-condicionado, tem TV, né, equipamentos multimídia para acesso e auxílio pedagógico ali nas aulas, pelos professores, enfim. Eu quero dizer, explorem seus professores, explorem seus coordenadores, tá? Explorem a equipe da escola, suguem toda forma que você puder, positivamente, tá? É claro, suguem, porque a galera que está ali são profissionais de ponta, são profissionais que atuam, já atuaram no mercado de trabalho, né, para o ensino profissional. Muitos professores dão aula ali na ETEC, têm outra atividade na área. Ensino médio, aproveitem seus professores. Hoje, uma grande parcela aí dos profissionais, né, os professores do Paulo Souza são mestres, tem um público ali de profissionais que já são doutores. Então, assim, aproveitem o máximo do que eles vão oferecer, tá? Se dediquem, não se preocupem imediatamente com o universo ETEC, o impacto que isso vai te trazer, né? Porque às vezes você entra falando, nossa, eu não vou conseguir. Eu mesmo ouvi muitas vezes, professor, eu não vou conseguir, é muito difícil. Tem muito trabalho, muita atividade. Não é muito trabalho. O ritmo é diferente, gente, eu não estou acostumado. O pessoal que vai ingressar no ensino médio, eu sempre falo, gente, vocês estão no ensino médio. Ensino fundamental, graças a Deus vocês concluíram, agora é um outro perfil. Acima de tudo, vocês estão no ensino médio de uma ETEC, né? Então, se sintam pertencidos, se sintam inseridos na realidade da escola, tá? A frequência é muito importante, né? A assiduidade ali, né? Chegar no horário, cumprir os horários de aula, frequência é muito importante, porque se você
por exemplo, falta sem nenhum motivo, aquilo vai te prejudicar na sua linha de raciocínio, no entendimento, na assimilação. Pessoal, tá aí uma dica essencial. Não faltem nas aulas se você não tiver um motivo muito, sabe, muito pertinente. De repente... E até mesmo porque, Lucas, o baixo desempenho do aluno na ETEC muitas vezes está atrelado à frequência dele, né? Exatamente. Não durmam na aula, né? Exatamente. Isso agora a gente tem que falar isso, porque é uma realidade aí de pandemia, a gente tem algumas situações dessa. Participem de todos os projetos, gente, todos os projetos que a escola te proporcionar. Às vezes, olha o que eu vou ganhar com isso. Você vai ganhar experiência, você vai ganhar conhecimento, bagagem, você vai ganhar prestígio, você vai ganhar desenvolvimento pessoal, né? Tudo que você vai precisar lá fora depois, na vida adulta, tá? E participem, ensino médio, de todas as Olimpíadas de conhecimento, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de Biologia, Olimpíada de Português. Nossa, eu sempre falo isso para eles, Michael, como eu queria ter tido a oportunidade de participar de todas. Lucas, olha, eu lembro que lá atrás, no ensino médio, eu fiz um concurso de redação, a gente foi premiado lá na escola, tal, eu escrevia muito bem. Mas hoje, as oportunidades que as Olimpíadas trazem para o aluno do ensino médio é muito grande. Até bolsa no exterior, né? Acesso à universidade direto, sem precisar vestibular. Tá? Olha. Bolsas de estudos. Nós tivemos alunos que eles foram medalhistas da Olimpíada de Matemática no Fundamental. E como eles estavam matriculados no médio, eles ganhavam uma bolsa de, se eu não me engano, era 400 e alguma coisa na época. E esse aluno, que também era formidável, Patrick, hoje estuda aí numa instituição pública renomada aí no ensino superior, ele continuou angariando essas medalhas nessas Olimpíadas de Matemática aí no ensino médio. E como ele se matriculou no ensino superior, lá ele já teve uma bolsa nesse valor, e dentro da universidade existia um outro programa, que eu não vou dizer, acho que não é interessante dizer agora, mas que tinha parceria com esses resultados aí da Olimpíada de Matemática, e ele ganhou uma segunda bolsa de 1.400, se eu não me engano. Então ele tinha de 400 e 1.400, que incrível, 1.800, hein? E que foi assim para ele, que ele precisou morar fora, né, para fazer esse curso nessa universidade. Formidável, foi excelente para ele, né? Então as Olimpíadas de Conhecimento trazem assim oportunidades imensas. Então quando a ETEC, ou a sua escola, ela traz essa oportunidade para vocês, não fiquem de corpo mole, vamos dizer assim, né? Façam mesmo, leiam a prova, faça, se dedique. E o que eu vou ganhar com isso, professor? Você vai ganhar conhecimento, experiência de vida, você vai ganhar destaque. E quem tem destaque hoje, não precisa falar nada, né? Protagonismo, né, cara? Quem se destaca, e é o trabalho, inclusive, da ETEC, também é promover esse protagonismo, esse pertencimento, né, o respeito, a formação do cidadão. E quem se destaca, meus queridos, voam e voam alto. É isso que eu quero deixar de mensagem aí para vocês. Pessoal, Tá bom? A gente vem chegando no final e só queremos agradecer, né, ao Maicon por essa maravilhosa contribuição aí, cara. E de verdade eu volto a falar, né, aquilo que eu falei no começo. Você foi uma das inspirações para mim na vida acadêmica.
nas primeiras vezes quando a gente se falava, e até hoje um pouco também, quando você tem uma admiração tão grande por alguém que você fica um pouco, né, tímido, de verdade, eu não tenho vergonha de falar isso aqui não, mas é uma admiração muito positiva, que, cara, e hoje na figura de professor eu vejo o quanto o pessoal sente esse impacto, né? Quando você Sim. admira alguém, você se espelha em alguém. E isso é muito importante. E tem E o uma... melhor ainda, Lucas, vamos mudar o lado aqui. É a admiração que o professor ele tem pelos seus ex-alunos e a atuação, porque a gente admira o aluno como aluno e depois a gente admira o aluno pelo que ele se tornou, né? Profissionalmente, pessoalmente, menino aí bacana, um menino honesto, né? Que nem você, está trilhando a sua carreira lindamente. E eu sempre falo, às vezes os alunos falam, professor, eles têm essa visão, nossa, eu quero um dia ser igual a você. Aí eu pergunto, igual a mim como? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas igual a mim como, né? Só para induzir ele a falar mais. Não, profissionalmente, né? A sua carreira e tal. Falei, pois use isso para você ser melhor do que eu, porque você pode ser melhor do que eu. Você pode chegar mais alto do que eu. E eu estou vendo a sua trajetória e outro dia eu até estava comentando aqui em casa. Daqui a pouco, meu querido, você já está aí, ó, se você quiser, numa administração de uma instituição, né? Com projetos grandes, e é assim que começa. A gente começa mesmo, o início sempre é bastante desafiador, né? Mas só vai que você é um menino de ouro. Inclusive aí eu vou até deixar uma brincadeira que o pessoal da turma dele falava, que na época, né, Não eu lembro o que tinha que é. 20 e poucos anos, né, eu tinha topete, né, era magro, enfim, falavam que era o meu filho, olha o filhinho do professor aí, ó, de biologia. Essas Caramba, coisas vocês não lembram, né? Olha lá o ca- filho do professor lá. putz, que da hora, cara, que da hora. E é muito gratificante, né? Ontem eu vi uma outra ex-aluna que está cursando biologia aí na Unesp. Ela mandou uma foto que ela foi fazer uma aula prática lá com os alunos na ITEC. E eu fico muito emocionado quando eu vejo essas coisas, porque né, a gente foi importante, é sinal de que a gente foi realmente importante para vocês e sinal também que vocês aproveitaram as broncas, os puxões de orelha, né? Porque a gente, né, tem essa carinha assim, mas eu sou, né, bem Não, rígido, né, com os alunos. Eu sim, quero, porque eu sim. quero o melhor, eu quero o melhor. Exatamente, E aí quando exatamente. eu vejo vocês se destacando, outros alunos aí fora do país, alunos médicos, né, alunos engenheiros, alunos arquitetos, alunos advogados. Eu falo, meu, olha que bacana, cara, que bacana que é ver isso, tá? Então, Lucas, ó, eu te agradeço, meu querido, por essa oportunidade de fazer esse bate-papo com você, que a gente troca ideia aí, né, no âmbito pessoal aí, mas no profissional, agora não mais como aluno, aliás, mais de 10 anos que não é, né, aluno, mas como profissional. Então eu tenho orgulho Exatamente 10 anos, né? exatamente, né? Eu tenho orgulho aí de ter você hoje como meu profissional, como meu companheiro, né, de trabalho, de profissão, Querido, tá? sem palavras, né, para expressar aqui a minha gratidão, né, pelo seu conhecimento, pelas suas palavras, pela sua bagagem, pela sua carreira. Não tenho como te agradecer aqui. E é isso, cara. Muito E obrigado ó, mesmo. quando você precisar de mim aí, conte comigo. Quem sabe eu não volte para a Baixada e a gente faça um projetão legal aí Sem juntos, dúvidas, sem fazer dúvidas. trabalhar com essa molecada aí a biologia também, além da física, da matemática, Sem dúvidas, sem né? dúvidas. Porque é Uma coisa uma que a gente conversou, né, esteve conversando e vai ficar conversando e sem dúvidas. e se precisar de mim, conte comigo, tá? Para o seu projeto, para qualquer situação aí que você precisar.
E logo, logo a gente se vê aí pessoalmente. Logo, logo eu apareço, eu estarei aí na Sim. área, pelo Beleza, que aí litoral. a gente vai Tá tomar bom? aquele suco amargo. Galerinha, ó, suguem aí, hein? Explorem esse menino aí, que ele é bom demais. Aproveitem e sigam todas as dicas aí que vocês vão se dar bem, bem demais. Tá bom? E boa sorte para vocês no vestibulinho. Boa sorte na prova, tranquilidade. Façam a escolha do curso, tá? Vocês podem fazer duas opções por inscrição, primeira e segunda opção, e arrasem lá. Deem o melhor de vocês. Ô, Maicon, o seu único defeito é ser palmeirense, cara. Ah, isso não é defeito. Obrigado, tá? Abração, querido. Obrigado. Tudo de bom para você. Valeu.